Vamos então continuar aqui, nós estamos no capítulo 31, nas dissertações espíritas, que são psicografias. Então vamos aqui, a última psicografia dessa colocação que ele chama, sobre as sociedades espíritas, né? Ele está falando aqui das sociedades espíritas. Essa é a última e depois nós vamos ver as comunicações apócrifas, né? As mentirosas, as que não têm autenticidade na sua procedência. Vamos lá, a 28ª psicografia, que vai ser do Erasto, né? Nós já passamos aqui quem foi Erasto, discípulo de Paulo. Os falsos profetas não estão somente entre os encarnados, estão também, e em maior número, olha a colocação que ele faz, estão também, e em maior número, entre os espíritos orgulhosos, que sob o falso semblante de amor e de caridade, semeiam a desunião e retardam a obra emancipadora da humanidade, lançando de permeio seus sistemas absurdos, que fazem seus médios aceitarem, e para melhor fascinar aqueles que querem iludir, para dar mais peso às suas teorias, enfeitam-se sem escrúpulos com nomes que os homens não pronunciariam, senão com respeito, os de santos justamente venerados, de Jesus, de Maria e mesmo de Deus. Então ele está colocando aqui, né? Eles conseguem semear a desunião, retardam a obra emancipadora, retardam, né, a obra que é a divulgação, o conhecimento, o entendimento da doutrina espírita, porque ou tem alguns fascinados, ou tem outros que se afastam quando veem tamanhas besteiras que aparecem ali, colocando o nome de pessoas com cultura ou pessoas com verdadeira sabedoria, dizendo baboseiras. Então as pessoas se afastam. São eles, né, esses espíritos zombeteiros, esses espíritos mal intencionados, são eles que semeiam os fermentos do antagonismo entre os grupos, da discórdia entre os grupos, que os impelem a se isolarem uns dos outros. São esses irmãos que fazem com que os grupos se isolem, que as casas espíritas se isolem. A gente tem que se unir não só entre nós, espíritas, casas espíritas, unir os grupos da nossa própria casa, unir com os grupos de outras casas e unir também, nós já falei aqui um monte de vezes que eu acho muito importante, se unir com os bons trabalhos realizados por outros irmãos nossos de outras religiões. Ajudar aqueles que estão fazendo um bom trabalho, seja na igreja católica, protestante, pentecostal, mormons, messiânica, budista, jainista, seja no judaísmo, não importa qual seja a religião, está fazendo um bom trabalho, vamos procurar ajudar, vamos ser verdadeiramente irmãos entre cristãos e mesmo entre aqueles que não são cristãos, não tem problema nenhum. Somos todos irmãos aqui na Terra. E aqui na Terra não, somos todos irmãos no universo. Porque no universo existem muitas moradas, na casa do Pai tem muitas moradas, somos todos irmãos, somos todos criados pelo mesmo Deus. Então são eles que semeiam os fermentos do antagonismo entre os grupos, que os impelem a se isolarem os uns dos outros e a se verem com prevenção. Isso é terrível. Irmãos que se olham, não, mas aí não é cristão. Ah, não, mas ele não é da minha igreja, ele não é do meu centro. Aí dentro da casa, do centro, do templo, seja onde for, mas ele não é do meu grupo. E vai se isolando, cada vez mais vai perdendo a capacidade de aprender com a diversidade, capacidade de aprender com o outro. Só isso bastaria para desmascará-los, porque assim agindo eles mesmos dão o mais formal desmentido ao que pretendem ser, cegos, pois são os homens que deixam prender numa armadilha tão grosseira. Cegos, pois, são os homens que se deixam prender numa armadilha tão grosseira.
cair, né, na garra, cair no fascínio desses irmãos pseudo-sábios, irmãozinhos instigantes, né? E como a gente já repetiu muitas vezes, só lobo cai na armadilha para lobo. Mas há muitos outros meios para reconhecê-los. Os espíritos da ordem a qual dizem pertencer devem ser não somente muito bons, mas, por outro lado, eminentemente lógicos e racionais. Então, quando eles se dão nomes de espíritos elevados, eles não são além de sábios, né? Eles não são frívolos, eles não são vazios, e além de sábios, são racionais, são espíritos que têm um conhecimento muito grande e que, quando trazem uma mensagem, eles a trazem com uma informação para nos ajudar na vida verdadeira, que é a vida espiritual, para ajudar na nossa elevação. Pois bem, passai seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e verei o que deles restará. Faça uma análise com bom senso e vai ver que não vai restar nada, é isso que ele está colocando. Convinde, pense comigo, né? Convinde, pois, comigo, que todas as vezes que um espírito indique como remédio para os males da humanidade, ou como meio para atingir a sua transformação, coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, quando formule um sistema contraditado pelas mais vulgares noções da ciência, esse não pode ser senão um espírito ignorante e mentiroso. Então tem que ser tudo passado pelo crivo da razão, da análise profunda. Por outro lado, crede bem que, se a verdade não é sempre apreciada pelos indivíduos, o é sempre pelo bom senso das massas. E está ainda aí mais um critério, né? Está aí ainda o critério, né, de ver aqueles que estão passando pela maioria das pessoas e sendo aprovados. Se dois princípios se contradizem, tereis a medida do seu valor intrínseco, procurando aquele que encontre mais eco e simpatia. Seria ilógico, com efeito, admitir que uma doutrina que visse diminuir o número dos seus partidários fosse mais verdadeira do que aquela que vê os seus aumentarem, né? Por quê? Porque a verdade ela vai ver em vários lugares ao mesmo tempo. O plano espiritual não traz a verdade para um grupo. Ele traz a verdade para vários grupos através de vários prepostos, através de vários médiuns. Então, isso sempre foi assim desde que o mundo é mundo. Os médiuns recebem uma informação aqui, outro recebe ali, a mesma informação. E aí, quando a gente vê, nossa, tem vários grupos colocando essa informação, vamos analisar. A probabilidade dela ser verdadeira é grande. Por quê? Porque a verdade, ela prevalece. O Erasto já nos colocou lá atrás. Entre 10 informações, se uma for mentira, afasta as 10, porque a verdade volta. Se não voltar aqui, volta ali, volta lá, mas ela volta. E a mentira, a gente não sabe as consequências que a mentira trará para nós e para os outros, que estão recebendo aquela mentira ao longo do tempo. Deus, querendo que a verdade chegue a todos, não confia a verdade em um círculo estreito e restrito. Então, é o que eu estou colocando, ele vai colocá-la em vários lugares ao mesmo tempo. Fará surgir, né, a verdade, fará com que a verdade surja em diferentes pontos, a fim de que por toda parte a luz esteja ao lado das trevas. Por quê? Porque a treva, ela é a ausência de luz. Então, se existe uma treva, vai chegar uma luz, nem que seja um palito de fósforo, uma vela. Mas aonde acende uma luz, não existe mais treva, não existe mais escuridão, né? Assinado Erasto. A nota do Kardec. A melhor garantia de que um princípio seja a expressão da verdade está quando ele é ensinado e revelado por diferentes espíritos, por médiuns estranhos uns aos outros em diferentes lugares. Isso é fundamental. Perdão. Porque é só um espírito, só um médium que está recebendo aquelas informações, só um espírito, só num determinado grupo, sempre com aquela mesma formação, aquela mesma linguagem,
Por isso Kardec se afastou de Rustang, por isso Kardec comprovou que as informações que Rustang estava recebendo era só por uma única médium, por um único espírito. Então aquilo não passava no crivo dos demais, aquelas informações não vinham por outros espíritos, e quando se fazia as perguntas sobre o que estava vindo ali, elas eram colocadas como falsas. E infelizmente até hoje nós vamos ver o doutor Bezerra de Menezes lutar contra o rustanguismo no começo da formação da Federação Espírita Brasileira no Brasil, e ele jogou a toalha porque ele não estava conseguindo. Ele colocou que o tempo mostrará a verdade, porque a verdade prevalece. Graças a Deus a gente vê essas ideias rustanguistas cada vez diminuírem mais, porque a verdade prevalece. Mas infelizmente, até hoje, nós temos aí livros da Federação com ideias rustanguistas, que não tem não tem pé nem cabeça, não tem o menor sentido. Perdão. Por isso que a gente precisa conhecer a obra dos espíritos, que veio através dos médiuns que Kardec juntou e codificou. Porque aí nós temos a base. Com essa base a gente pode ler qualquer livro, escutar qualquer mensagem, ver qualquer psicografia, que a gente tem a base para dizer, olha, isso aqui está contra o que está no livro dos espíritos, o que está no livro dos médiuns, ou o que está no livro o Evangelho segundo o Espiritismo, ou o que está no Céu e Inferno, ou o que está na Gênesis. Nós temos a base, que é o alicerce, que é o mais importante para a gente poder fazer essa análise. Então ele coloca aqui: a melhor garantia de que um princípio seja a expressão da verdade está em quando ele é ensinado e revelado por diferentes espíritos, por médiuns estranhos uns aos outros e em diferentes lugares. E quando, além disso, é confirmado pela razão e sancionado pela adesão de maior número. Só a verdade pode dar raízes a uma doutrina. Um sistema errôneo pode recrutar alguns adeptos, mas como lhe falta a primeira condição de vitalidade, o que é a primeira condição de vitalidade? A verdade. Como lhe falta a verdade, não tem senão uma existência efêmera, curta. Por isso não há com que se inquietar. Ele se mata, né? Essas colocações, essas doutrinas, essas crenças, ele se mata pelos seus próprios erros e tombará inevitavelmente diante da arma poderosa da lógica, né? Do confronto com a verdade, com a ciência e com os ensinamentos que nós temos aqui na obra que os espíritos nos trouxeram através de Kardec. Tem uma colocação de Kardec que é muito importante quando ele diz que a fé, ela é inabalável. A fé inabalável é aquela que pode confrontar a razão em qualquer tempo. Em qualquer tempo, a fé inabalável é aquela que tem a razão, pega ali a razão, o conhecimento, a ciência, a base, e aí ela pode confrontar todas as situações em qualquer tempo, em qualquer época. Essa é a verdadeira fé, essa é a fé inabalável. E agora nós vamos começar as comunicações apócrifas. Como eu estava falando, são as comunicações que não têm autenticidade, não tem provas em relação a elas. E é muito interessante porque o Kardec coloca a comunicação que foi recebida, né, que as pessoas que recebiam as comunicações mandavam para a Sociedade Espírita para análise, lá eles faziam análise com a razão, né, com o conhecimento, e aí nós vamos ver que o Kardec mostra todos esses erros, né, e aí depois ele coloca uma comunicação verdadeira daquele espírito que eles estão dando o nome, né? Então os espíritos estão dando o nome de um espírito conhecido, de um espírito com verdadeira sapiência, e ali por A mais B Kardec prova que são falsas essas mensagens, e aí em seguida ele coloca uma mensagem verdadeira para a gente poder comparar e ver a diferença. Então vamos aqui, comunicações apócrifas. A miúdo, comunicações de tal modo absurdas
embora assinadas por nomes os mais respeitáveis, que o mais vulgar bom senso lhes demonstra falsidade. Mas há aquelas onde o erro está dissimulado sob boas coisas, que iludem e impedem algumas vezes de perceber ao primeiro golpe de vista, mas que não poderiam resistir a um exame sério. Então, ao primeiro golpe de vista, a gente pode ser enganado porque está dizendo coisas boas, está dizendo coisas até interessantes, mas na análise séria, no contexto geral, se vê que é uma informação falsa, né? Que não tem veracidade, não tem base, não é daquele espírito que está se dizendo, que está a assinatura ali. Delas não citaremos, senão algumas como amostra. Então, nós vamos ver aqui que ele coloca só algumas aqui de amostra. Nós estamos de número 29, né? Porque ele vai fazendo a continuação. Então, a 29 é uma mensagem apócrifa, né? Uma mensagem falsa. E aqui essa mensagem vem assinada, né, por São Vicente de Paulo. Nós já vimos aqui textos de São Vicente de Paulo, né, que é um espírito que traz ensinamentos, e como teólogo e como caridoso, como um homem voltado mesmo para a religião e a verdadeira religiosidade, né, o religar com Deus. Então vamos ver e a gente vai vendo as bobagens. A criação perpétua dos mundos é para Deus como um gozo perpétuo. Como é que alguém pode colocar que Deus tem algum prazer ou algum gozo em alguma coisa? É ainda perpétuo. E perpétuo de novo. Então nós já estamos vendo aqui erros de gramática, de formação de linguagem. Porque vê sem cessar seus raios se tornarem cada dia mais luminosos em felicidade. Oi? Deus ver seus raios se transformarem em felicidade? Sabe, por aí a gente já vê que não tem bom senso no que está sendo colocado aqui. Não há número para Deus, não mais do que não há tempo. Isso aqui é um clichê, né? Que ele está aqui e vai repetir ainda depois. Eis porque as centenas e os milhares não são nem mais nem menos para ele, a um que a outro. É um pai cuja felicidade é formada pela felicidade coletiva dos seus filhos e a cada um, segundo a criação, vê uma nova felicidade vir se fundir na felicidade geral. Oi? O que ele está falando aqui sobre felicidade? Qual é a felicidade? Qual é a verdadeira determinação de Deus que a gente vê no livro dos Espíritos, que é a questão 540. A verdadeira determinação de Deus, que é a verdadeira felicidade, que é através do conhecimento. A gente sai do átomo e vai para o arcanjo através da nossa busca, através do nosso trabalho, através do conhecimento. Ele está colocando aqui a felicidade de Deus, é a felicidade geral? Não! Deus é ciente, onisciente, onipresente. E já criou, já nos deu a criação para que a gente a usufruísse e crescêssemos e encontrássemos a felicidade dentro de toda a criação que ele já nos entregou. Né? Esse aqui é um olhar pequeno, estreito. Não, nós vamos receber a felicidade de Deus. Não! A felicidade nós vamos construir através dos nossos passos, da nossa transformação interior. E aqui ele continua com a mesma toada de bobagem. Não há parada nem suspensão nesse movimento perpétuo. Repete de novo. Esta grande felicidade incessante que fecunda a terra e o céu. Oi? A terra? Que céu ele está falando? A terra é um planeta de provas, de aprendizado, de estudo. Do mundo não se conhece senão uma pequena fração, e tendes irmãos que vivem sob latitudes onde o homem ainda não conseguiu penetrar. Século XIX, já se conhecia o planeta todo, já se sabia que a Terra é redonda.
Né? A gente poderia falar, mas ele está pensando aqui nos povos indígenas que ainda não foram descobertos. Não, a gente vai vir aqui para frente com uma ideia, que ele coloca uma ideia estapafúrdia, que existem terras que ainda não foram descobertas e povos que Deus está protegendo dos nossos males. Vem um absurdo depois de outro absurdo. Então vamos lá. Que significam esses calores torrificadores e esses frios mortais que detêm os esforços dos mais ousados? Crede simplesmente que aí esteja o limite do vosso mundo, quando não podeis avançar com os vossos pequenos meios? Poderíeis, pois, medir exatamente o vosso planeta? Olha que bobagem. Sim, século XIX já tinha dimensão, já se conhecia o planeta todo, já se tinha uma ideia, inclusive, de se percorrer, de se fazer a circunferência da Terra, fazer a volta toda da Terra as viagens de navios. Está falando uma bobagem, quer dizer, está colocando que vai ter terra nova, que tem lugar no planeta que ainda não se descobriu. Isso não existe. Não creiais nisso. Olha o que ele... Há sobre o vosso planeta mais lugares ignorados do que lugares conhecidos. Que besteira, que bobagem. Mas como é inútil propagar mais todas as más instituições, todas as más leis, ações e existências, há um limite que vos detém aqui e ali, e que vos deterá até que tenhais de transportar as boas sementes feitas pelo vosso livre-arbítrio. Ou seja, esses lugares não são conhecidos porque nós somos barrados por Deus pelos nossos maus hábitos. Não tem pé nem cabeça. Não conheceis esse mundo que chamais a Terra. A Terra, como planeta, século XIX conhecia assim, não tem cabimento. Vereis em vossa existência um grande começo de provas dessa comunicação, ou seja, vocês vão ver lá na frente que vai ser provado o que eu estou falando aqui. Então tá querendo se dar ares de saber. E isso acontecia aqui na época do Kardec, e acontece muito mais hoje na internet. Pessoal colocando bobagem, porque vai explodir, porque vai escurecer, porque vai apagar, porque vai faltar água, porque vai faltar não sei o quê. Criando sensacionalismo para ganhar dinheiro com, as visualizações. E botando bobagem. É o que ele está fazendo aqui, para chamar a atenção. Olha como eu sou o máximo. Estou colocando aqui algo que ninguém sabe. E é o que mais a gente vê bobagem na internet. A pessoa, olha, você viu isso aqui? Então só lobo cai na armadilha de lobo. Só quem não tem conhecimento é que vai cair nessas bobagens. Vereis em vossa existência um grande começo de provas desta comunicação. Eis que a hora vai soar, onde haverá uma outra descoberta, além da última que foi feita. Eis que vai se alargar o círculo da vossa terra conhecida, quer dizer, a terra vai aumentar de tamanho. E quando toda a imprensa cantar esse hosana, em todas as línguas, vós, pobres filhos que amais a Deus e procurais o seu caminho, o tereis sabido antes mesmo daqueles que darão seu nome à nova terra. E assina como Vicente de Paulo, né? São Vicente de Paulo. Então, colocando coisas de vaidade, e se tiver alguma coisa na ciência ou alguma coisa para ser descoberta, um espírito jamais vai trazer, porque tudo tem o seu curso, e jamais vai fomentar a nossa vaidade, porque todos os espíritos elevados e sábios sabem como a vaidade, o egoísmo e o orgulho são cicatrizes abertas em nós, que a gente tem muita dificuldade de trabalhar com elas e fechar essas cicatrizes. Então eles tomam muito cuidado com isso, e aqui nós vamos ver esse espírito no auge da vaidade se vangloriando. Não precisava nem um pente fino, só aqui a gente já vê, mas o Kardec põe uma nota. Do ponto de vista do estilo, essa comunicação não suporta a crítica. As incorreções, que nós estávamos mostrando ali, as incorreções da forma de escrever, os pleonasmos, que são as redundâncias, as repetições que ele faz, as aparências viciosas saltam aos olhos de qualquer um. Por pouco letrado que seja, não precisa conhecer muita coisa, não precisa nem conhecer a doutrina, basta conhecer a língua e já vê que não é um espírito que tenha conhecimento. Mas isso não provaria nada contra o nome com o qual está assinada,
visto que essas imperfeições, né, da língua, da forma de escrever, poderiam se referir à insuficiência do médium, assim como demonstramos, como já foi demonstrado aqui no livro A Interferência do Médium. Então se poderia colocar, não, os erros de português ou a colocação incorreta na forma de se expressar, isso pode ser uma interferência do médium. Kardec continua. O que é o fato do espírito é a ideia. Então, você pode ir pelos erros de português, mas o que a gente tem que se atentar é a ideia que o espírito está colocando. Então, o que é o fato do espírito é a ideia. Ora, quando diz que há sobre o nosso planeta mais lugares ignorados do que conhecidos, que o novo continente vai ser descoberto, é para um espírito que se diz superior fazer prova da mais profunda ignorância. Sem dúvida, pode-se descobrir, além das regiões dos gelos, alguns cantos de terra desconhecidos, mas dizer que essas terras são povoadas e que Deus as oculta dos homens, a fim de que não lhes levem suas más instituições, aliás, é ter muita fé na confiança cega daqueles que divulgam semelhantes absurdos. Então o Espírito vir trazer um negócio desse é ter muita confiança, né, que aqueles que estão ouvindo, aqueles que estão recebendo aquela psicografia, eram tão cegos que não iam ter nenhum crivo, iam achar o máximo, iam achar que ele ali era Vicente de Paulo. Vamos agora para a 30ª, né, a 30ª psicografia analisada. Aqui não é nem analisada, aqui nessa 30ª o Kardec traz uma psicografia verdadeira de Vicente de Paulo, né? Meus filhos, nosso mundo material e o mundo espiritual, que tão poucos conhecem ainda, formam como dois pratos da balança perpétua. Então aqui é o verdadeiro Espírito nos trazendo uma lição, nos trazendo uma mensagem. Então, o mundo material e o mundo espiritual são dois pratos na balança. Perpétua. Até aqui, as nossas religiões, as nossas leis, os nossos costumes e as nossas paixões, de tal modo, fizeram pender o prato do mal para erguer o do bem, que se viu o mal reinar soberano sobre a terra. Ou seja, na balança, o mal está pesando tanto que o prato do bem sobe. Por quê? Porque é o mal que domina a terra, infelizmente. É o que ele está colocando aqui. Desde quando ele coloca aqui, até aqui as nossas religiões, as nossas leis, os nossos costumes e as nossas paixões, de tal modo fizeram pender o prato do mal, né? Ele está tão pesado, para erguer o do bem, né, que está leve, que se viu o mal reinar soberano sobre a terra. Infelizmente, é verdade. Desde séculos é sempre a mesma queixa que se exala da boca do homem, e a conclusão fatal é a da injustiça de Deus. O homem está sempre colocando, mas Deus não está vendo isso, mas Deus é injusto, mas como Deus permite isso, como Deus permite aquilo? Deus não tem nada a ver com isso. Nós somos co-criadores menores. Tudo que nós recebemos, nós estamos recebendo de volta daquilo que nós emitimos. O planeta está gritando. Nós estamos vivendo uma crise climática sem precedentes. A culpa é nossa. Foi o que nós plantamos ao longo dos milênios, e indas e vindas, indas e vindas, indas e vindas aqui no planeta Terra. Agora nós estamos recebendo a conta. Quem tem que pagar a conta é quem consumiu. Nós consumimos a Terra até a exaustão. Somos nós que temos que pagar a conta. Então é o que ele está colocando aqui. Há mesmo os que até chegam à negação da existência de Deus. Né? Os materialistas, né, que colocam que Deus não existe. Está tudo na obra do acaso. Que também é uma insensatez, né? Vedes tudo aqui e nada lá. Vedes o supérfluo que se choca com a necessidade. A gente vê isso o tempo todo. O ouro que brilha junto da lama. Todos os contrastes,
os mais evidentes, que deveriam vos provar a vossa dupla natureza. Nós vemos o tempo todo a questão da dualidade, né? A gente vê macho, fêmea, quente, frio, claro, escuro, bom, mal. Nós vivemos nessa dualidade. Essa dualidade está dentro de nós. O que a gente vê na Terra é só o reflexo daquilo que existe dentro de nós. O Emmanuel coloca isso no livro Pensamento e Vida. Nós temos aqui no canal, é só ir lá. É o primeiro capítulo do Pensamento e Vida. A mente é o espelho da vida em toda parte. Porque nós montamos na nossa mente e isso vai espelhar. A vida vai ser aquilo que nós temos na nossa mente. Em todo e qualquer lugar onde nós formos. Que nós vamos levar. Nós somos os criadores de toda essa situação. Porque somos deuses, co-criadores menores, mas somos co-criadores. E a nossa co-criação está aqui na nossa frente, gritando. Pelos maus tratos que nós demos para as plantas, para os minerais, para os vegetais, para os animais. É um absurdo que ainda no século XXI a gente trata os animais como eles são tratados. A conta chega. Deus não tem nada a ver com isso. Então ele continua aqui. De onde vem isso? Ele está falando aqui da dupla natureza, né? De onde vem isso? De quem é a culpa? Eis o que é preciso procurar com tranquilidade e com imparcialidade. Quando se deseja sinceramente encontrar um bom remédio, ele será encontrado. Então a gente tem que olhar com clareza, olhar sem parcialidade, a gente tem que ser sincero na nossa análise e ver o tamanho da nossa culpa, o tamanho da nossa responsabilidade de tudo que acontece na nossa vida, de tudo que acontece no nosso entorno. E a nossa culpa, se não de agora, de outros tempos, de outras vidas, de tudo que acontece no planeta. Quando se deseja sinceramente encontrar um bom remédio, ele será encontrado. Se a gente quiser, nós temos tempo para salvar o planeta. Nós temos tempo para salvar a nossa encarnação, porque a gente vem aqui para se melhorar e para se transformar. Se nós nos juntarmos, a gente pode modificar todas as situações que estão destruindo o planeta. Precisa ter vontade verdadeira da maioria. Não adianta ficar assinando abaixo assinado, gastando água, gastando luz à toa, comendo carne à torta e à direita. Não precisa ser vegetariano, mas todo mundo pode diminuir bastante o consumo de carne. Isso já modificaria muito, né, os problemas climáticos que nós temos se reduzisse o número de animais que são criados para serem comidos pela humanidade. Em pleno século XXI, os irmãos ainda a serem comidos. Vamos lá. Pois bem, malgrado essa dominação do mal, né? Apesar desta má dominação, essa dominação do mal sobre o bem por vossa própria culpa, pelas nossas escolhas, pelas nossas atitudes, por que não vedes o resto ir direto pela linha traçada por Deus? Perdão. Por que não vedes o resto ir direito pela linha traçada por Deus? Vedes as estações se descontrolarem? Os calores e os frios se chocarem inconsideradamente? A luz do sol esquecer de iluminar a terra esquecer no seu seio as sementes que o homem aí depositou? Vedes a cessação de 1000 milagres perpétuos que se produzem sob os vossos olhos, desde o rebento de erva até o nascimento da criança, homem futuro? Quer dizer, nós estamos vendo a criação de Deus o tempo todo. O sol deixa de aparecer, deixa de brilhar, as plantas deixam de se frutificar, deixam de crescer, as crianças deixam de nascer. A prova do amor, da criação, da justiça, do trabalho de Deus está em todo canto, em todo lugar, o tempo todo. Basta a gente querer parar e olhar o pôr do sol, o nascer do sol. Nós estamos aqui em setembro, né, de 2024, o vídeo vai ao ar em outubro.
Mas agora em setembro, nessa semana que nós estamos com uma lua cheia lindíssima, né? Onde teve um eclipse, mas à meia-noite, aqui, visto aqui do Brasil, mas nós estamos com uma lua cheia maravilhosa. Nós temos a natureza, nós temos tanta coisas para usufruir, para analisar. Eu moro em Floripa, quem mora perto da praia, né? Poder sair de casa, caminhar e ver o mar, andar pela praia, outras pessoas andarem pelo jardim, né? Quem mora em regiões serranas, andar pelas trilhas, junto da natureza, andar descalço, brincar com os animais, ver os passarinhos cantando, né? Ver as borboletas. Poxa, a gente tem tanta coisa linda que nos mostram o amor e a criação de Deus. Nós estamos olhando para isso? Nós temos que parar e analisar e agradecer por tudo que a gente tem e parar de destruir, né? Parar de sermos tão rebeldes, tão mal educados em relação a tudo que nós recebemos de Deus, em relação a esse planeta maravilhoso, lindo, que infelizmente a gente está deixando num caos absurdo. Aí ele coloca aqui: mas tudo vai bem do lado de Deus, tudo vai mal do lado do homem. Essa é a grande verdade. A natureza está aí para mostrar que tudo vai bem do lado de Deus. Na sua criação, se a gente parar de atrapalhar, vai tudo bem. Se o homem desaparecer da terra, em pouquíssimo tempo a natureza se refaz, a vegetação se refaz todas as florestas se refazem, os animais se refazem e voltam cada vez mais a povoar a terra. Em pouquíssimo tempo não tem vestígio da presença de um vírus tão grande ao planeta como somos nós. Um vírus destruidor. Então, mas tudo vai bem do lado de Deus, tudo vai mal do lado do homem. Qual é o remédio para isso? É bem simples. Aproximar-se de Deus, amar-se, unir-se, entender-se e seguir tranquilamente o caminho cujos marcos se veem com os olhos da fé e da consciência. É se amar, é ser caridoso, é colocar, né, Jesus coloca que se resume a lei de Deus em duas coisas: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem. Aí o homem vai e inverte a colocação de Deus, porque a colocação de Jesus, porque a colocação de Jesus é ativa. Fazer ao outro aquilo que eu gostaria que me fizessem. Aí o homem vai e coloca: eu não vou fazer a ninguém aquilo que eu não quero que façam para mim. Aí vai para a situação passiva. Jesus coloca para dentro, o homem coloca para fora. E aqui, São Vicente de Paulo. E a gente vê que se nós tivermos olhos de ver, ouvidos de ouvir, nós estaremos sempre em contato com a criação divina. Nós estaremos sempre com a possibilidade de recomeçar agora, tudo de novo. Recomeçar agora e nos modificarmos. Nos modificando, nós modificamos o nosso entorno. Modificando o nosso entorno, nós vamos modificando as energias, e quando essas modificações se engrandecerem, nós estaremos na antessala, nós estaremos começando verdadeiramente a mudança para uma transição, para um processo de melhora. Nota do Kardec. Esta comunicação foi obtida no mesmo círculo, no mesmo grupo que teve aquela outra mensagem se dizendo ser Vicente de Paulo. Mas que diferença com a precedente. Olha a diferença. Aqui eu estou o tempo todo colocando as verdades dessa informação. As análises que essa informação fazem com que a gente tenha. O que essa informação faz a gente pensar. E é que nós estamos vendo uma informação verdadeira. Enquanto a outra tinha um monte de besteira e de baboseira. Então, Kardec. Esta comunicação foi obtida no mesmo círculo, mas que diferença com a precedente.
não somente pelo pensamento, mas ainda pelo estilo. Tudo nela é justo, profundo, sensato e certamente São Vicente de Paulo não a desaprovaria. Por isso se lhe pode, sem medo, atribuí-la. Então, por isso a gente pode ter certeza, sem medo, de que esta mensagem é verdadeira, de que esta mensagem é de São Vicente de Paulo. E nós vamos parar por aqui. Acho que dá para ler uma rapidinha aqui de Napoleão, e aí na próxima nós vamos... nós continuamos. Que a de Napoleão é pequenininha, né? Porque vamos lembrar que Napoleão é contemporâneo ali da época de Kardec. Napoleão é coroado imperador em 1804, justamente no ano que Kardec nasce. Quando Kardec tinha 17 anos, Napoleão morre exilado lá na Ilha de Elba, né? Napoleão nasceu em 1769 e desencarnou em 1821 no exílio. Então vamos aqui a mensagem de Napoleão, e aí Kardec coloca aqui, pode ser alguém chamado Napoleão, mas não é Napoleão Bonaparte. Então vamos lá. Vamos, filhos, cerrar vossas fileiras. Quer dizer que a vossa boa união faça a vossa força. Vós que trabalhais na fundação do grande edifício, velai e trabalhai sempre para lhe consolidar a base, e então o podereis elevar bem alto, bem alto. O progresso é imenso sobre todo o nosso globo. Uma quantidade inumerável de prosélitos, né, de adeptos, se alinham sob a nossa bandeira, né? Bandeira francesa, Napoleão era o general francês, mas aqui, com certeza, nós já sabemos, é outro Napoleão, não é o Bonaparte. Muitos céticos e mesmo os mais incrédulos aproximam-se também. Ide, filhos, marchai, o coração alto, cheio de fé, a rota que perseguis é bela, não vos retardeis, segui sempre a linha direita, servi de guias àqueles que vêm depois de vós e serão felizes, bem felizes. Caminhai, filhos, não tendes necessidade da força das baionetas para sustentar a vossa causa, não tendes necessidade senão da fé. A crença, a fraternidade e a união, eis as vossas armas. Com estas sois fortes, mais poderosos do que todos os grandes potentados do universo reunidos. Malgrado suas forças vivas, sua armada, seus canhões e suas metralhadoras. Vós que combateis pela liberdade dos povos e a regeneração da grande família humana, ide, filhos, coragem e perseverança. Deus nos ajudará. Boa noite, até logo. Napoleão. A nota do Kardec. Napoleão era, durante a sua vida, um homem grave e sério ao extremo. Daquilo que eu falei, fica fácil para ele comparar, porque ele é contemporâneo ali de Napoleão, né? Então, ele aqui, grave e sério ao extremo. Todo o mundo conhece o seu estilo breve e conciso. Teria singularmente degenerado se depois da sua morte viesse a se tornar verboso e burlesco. Quer dizer, verboso, falar muito e não dizer nada, e burlesco, né? Cômico, ridículo, fazer uma colocação que não tem pé nem cabeça e que é ridículo. Então, o que ele coloca? Teria singularmente degenerado, quer dizer, ele depois da morte piorou, degenerou, passou a falar sem nexo e passou a colocar situações ridículas. Ele colocaria como as suas ideias como general, mas colocaria isso de uma forma correta, num francês correto, numa colocação correta, que não é o caso. Esta comunicação talvez seja do espírito de algum soldado que se chamava Napoleão. Aí o Kardec coloca aqui, então pode ser que seja algum soldado que também se chamava Napoleão, mas não é a psicografia do Napoleão Bonaparte, e ele, com o conhecimento das cartas, das colocações, né, de Napoleão contemporâneo dele ali na época, ele já pôde colocar que pode ser um Napoleão? Pode, né? Napoleão também sou eu, né? Que meu sobrenome é Napoleão, mas não era Napoleão Bonaparte que deu essa psicografia. Então aqui nós vamos parar por aqui. No nosso próximo estudo, nós paramos aqui na 31, né? Que esta que nós lemos aqui do Napoleão é a 31, e nós continuamos a partir da 32
no nosso próximo estudo. E finalizando, né? É o finalzinho do livro dos médiuns, e esse final, principalmente até o 28, né? Que é antes dessas mensagens apócrifas. Esse capítulo 31 eu acho maravilhoso, é um dos capítulos que eu gosto muito no livro dos médiuns. Até lá!